Eu tinha 53 anos quando Marcos me disse que não podíamos nos casar por causa do meu cabelo. Não porque ele não me amasse. Não porque fossemos incompatíveis. Mas porque meus cachos naturais não se encaixavam na imagem que ele precisava para sua vida corporativa. Ele disse isso parado na minha cozinha, com o café ainda quente na mão, como se estivesse comentando sobre o tempo. Amor, você sabe que eu te adoro, mas as esposas dos sócios, elas têm um certo estilo. Você não pode simplesmente alisar? Para nós. As palavras foram suaves, mas cortaram fundo, como uma lâmina envolta em seda. Eu havia passado 2 anos com esse homem, cozinhado seus pratos favoritos, conhecido seus colegas, rido dos comentários passivo-agressivos da mãe dele sobre mulheres que se descuidam. E agora meu cabelo, que Deus me deu, era o problema. Eu não chorei naquele dia. Sorri, acenei com a cabeça e o observei sair do meu apartamento pela última vez, seus passos ecoando pelo corredor como uma contagem regressiva que eu ainda não havia começado. O que ele não sabia era que eu já havia aprendido a ler a traição nos menores gestos, nas micropausas antes dos elogios, no jeito como seus olhos me ignoravam em eventos da empresa quando alguém mais aceitável passava. Eu estava construindo uma vida que ele achava que poderia editar com condições, como se eu fosse um rascunho esperando por sua aprovação. Mas a vida tem um senso de humor peculiar. 15 anos depois, estou no meu salão, aquele que construí do zero depois que Marcos foi embora. Minhas mãos deslizam pelos cabelos de uma cliente, cachos grossos voltando ao lugar a cada movimento, e a campainha toca. Uma mulher branca na casa dos 30 entra, uma energia nervosa emanando dela como calor. Ela segura o celular com força, e atrás dela, de mãos dadas, está uma menininha com cabelos loiros lisos e os olhos idênticos aos de Marcos. Antes que eu consiga processar o que estou vendo, a mulher fala: "Você é a Helena? Meu marido disse que você é a melhor com cabelos naturais. Nossa filha viu seu Instagram e está implorando por cachos como os seus há meses. Já tentamos de tudo, mas..." Ela para de falar, olhando para a filha com uma mistura de amor e exaustão. O universo acabará de colocar a filha de Marcos na minha cadeira, querendo justamente aquilo pelo qual ele me rejeitara. Como você reage quando a vida que te descartou volta rastejando, não com um pedido de desculpas, mas com um pedido? Reconheci-a imediatamente. Não apenas os olhos, mas o jeito como ela inclinava a cabeça quando estava insegura, exatamente como Marcos fazia quando estava prestes a me pedir algo que sabia que eu não deveria dar. Sua filha. Sua esposa. Parada no espaço que eu construí com as cinzas do que ele havia incendiado. A ironia era tão cortante que eu podia senti-la no paladar, metálica e amarga, como morder papel alumínio. Eu poderia ter dito não. Poderia ter dito que minha agenda estava lotada por meses, encaminhá-las para outro cabeleireiro, deixar a porta se fechar nesse estranho momento circular. Mas algo me impediu. Talvez tenha sido o jeito como a garotinha olhava para as fotos na minha parede. Imagens de mulheres com coroas de cachos e tranças. Seus rostos radiantes com o tipo de confiança que só vem da aceitação. Talvez tenha sido a lembrança da minha própria filha nessa idade, antes que o mundo começasse a sussurrar que o cabelo dela era demais, selvagem demais, diferente demais. Ou talvez, para ser sincera, tenha sido curiosidade. Que tipo de mulher Marcos escolheu depois de mim? Que tipo de vida ele construiu com alguém cujo cabelo passou no seu teste? Tenho uma vaga. Ouvi-me dizer. As palavras saíram suaves, profissionais, como se meu coração não estivesse batendo forte no peito. Qual é o seu nome, querida? Ajoelhei-me para ficar na altura da garota, e ela sussurrou: Lily. A mão da mãe apertou seu ombro, protetora, e eu me perguntei o que ela via quando olhava para mim. Apenas mais uma mulher negra com uma habilidade que ela precisava? Ou ela pressentia a história pairando no ar entre nós, invisível, mas presente, como a umidade antes da tempestade? Foi aí que percebi que não se tratava apenas de cabelo. Na verdade, nunca se trata. Cada cacho, cada ondulação, cada fio carrega uma história, uma escolha, uma declaração de quem decidimos ser quando o mundo nos diz que não somos suficientes. Marcos me ensinou essa lição da maneira mais cruel possível, mas eu a transformei em algo mais. Algo meu. O salão não era apenas um negócio. Era prova de que o que ele havia rejeitado tinha valor, de que eu tinha valor,
De que a versão de mim que ele queria apagar era, na verdade, a versão que valia a pena celebrar. Lily subiu na minha cadeira, as mãozinhas agarrando os braços, e sua mãe acomodou-se na sala de espera, mexendo no celular. Ela não fazia ideia. Não fazia ideia de que, 15 anos atrás, seu marido estivera na minha cozinha e decretará meu valor com base na queratina e na melanina. Não fazia ideia de que a mulher prestes a tocar no cabelo da filha um dia imaginara um futuro diferente. Um futuro em que Marcos e eu construiríamos algo juntos, em vez de ele construir com ela. Sabe o que é estranho sobre a traição? Nem sempre ela se anuncia com drama e portas batendo. Às vezes, ela simplesmente fica ali, paciente, esperando que você se fortaleça o suficiente para enxergá-la com clareza. E quando você a enxerga, quando finalmente entende do que escapou em vez do que perdeu, o mundo começa a parecer diferente. Mais nítido. Mais honesto. É por isso que tantas pessoas escolhem ficar aqui, acompanhando essas histórias em cada reviravolta e revelação, porque reconhecem aquele momento de clareza, aquele instante em que a dor se transforma em força. Separei o cabelo de Lily em mechas, sentindo a textura fina entre meus dedos, tão diferente da minha. Seu pai já te falou sobre cabelo natural? Perguntei, mantendo a voz leve e casual. Ela balançou a cabeça negativamente. Sua mãe ergueu os olhos do celular, repentinamente alerta, e percebi algo em sua expressão. Incerteza. Talvez até medo. Como se soubesse que havia perguntas que deveria ter feito antes de entrar pela minha porta, mas não soubesse como formulá-las. E foi aí que eu entendi. Isso não era um acidente. Era uma oportunidade disfarçada de coincidência. E eu estava numa encruzilhada que não tinha previsto. A consulta se estendeu por mais de 2 horas. Lily queria tranças box braids com miçangas, daquelas que fazem barulho e balançam quando você mexe a cabeça, daquelas que anunciam sua presença antes mesmo de você entrar na sala. Sua mãe concordou nervosamente, checando o relógio 2 vezes, puxando assunto que parecia ensaiado. Ela mencionou Marcos uma vez, casualmente, dizendo que ele estava em uma conferência em Atlanta. Desenvolvimento de negócios. O mesmo mundo corporativo em que ele vivia quando estávamos juntos, a mesma escada que ele vinha subindo, a mesma imagem que ele vinha protegendo. Trabalhei com cuidado, meus dedos percorrendo o padrão familiar de separar e trançar o cabelo, enquanto Lily tagarelava sobre a escola, seus amigos e um menino chamado Tyler que puxou seu cabelo na semana passada. Ele disse que estava estranho. Ela me contou, com a voz baixa. Ele disse que eu deveria deixar normal. O rosto da mãe se contraiu, e vi algo brilhar em sua expressão. Reconhecimento, talvez. Ou culpa. Quantas vezes ela já tinha ouvido palavras semelhantes? Quantas vezes ela já tinha visto sua filha navegar por um mundo que tratava a diferença como um defeito? O que você disse para o Tyler? Perguntei, mantendo as mãos firmes mesmo com a raiva crescendo em meu peito, uma raiva familiar e intensa. Nada. Eu só chorei. A honestidade de Lily atravessou a sala como vidro. Com 8 anos, ela já aprendia a internalizar a vergonha. Já entendia que seu corpo estava sujeito a comentários e julgamentos públicos. Eu já estive lá. Minha filha já esteve lá. Gerações de nós já estivemos lá, sentadas naquele exato momento, decidindo se iríamos lutar ou nos encolher. Fiz uma pausa. Encontrei seu olhar no espelho. Da próxima vez que Tyler disser alguma coisa, diga a ele que seu cabelo é uma coroa, e coroas não precisam ser iguais às de todo mundo. Diga a ele que o normal é chato, e você não é. O rosto dela se iluminou, se transformou, e a mãe dela me olhou com algo que eu não consegui definir. Gratidão misturada com algo mais sombrio. Inveja, talvez. Ou perda. Foi então que ela fez a pergunta que eu estava esperando sem nem saber que estava esperando. Há quanto tempo você tem este salão? Seu tom era cauteloso, inquisitivo, como se estivesse testando a temperatura da água antes de mergulhar. 15 anos, eu disse. Construí tudo do zero depois que um relacionamento terminou mal. Descobri que a rejeição pode ser uma baita motivação. Mantive a voz leve, em tom de conversa, mas observei seu rosto no espelho, procurando por reconhecimento, por qualquer sinal de que Marcos tivesse me mencionado, de que meu nome tivesse surgido no casamento deles, de que eu fosse algo mais do que um fantasma que ele tivesse enterrado com sucesso. Nada. Apenas um interesse educado.
O que significava que ou ele nunca tinha contado a ela, ou ela era uma atriz melhor do que eu imaginava. Ambas as opções pareciam pequenas vitórias e grandes insultos ao mesmo tempo. O Marcos cresceu por aqui, disse ela de repente, e o nome ficou pairando entre nós como uma confissão. Ele não fala muito sobre o passado, mas mencionou que havia um bom salão de cabeleireiro especializado em cabelos naturais neste bairro. Disse que uma pessoa que ele conhecia era dona do salão. Procurei você na internet e seu trabalho é incrível. A Lily te segue no Instagram há meses. O quarto pareceu inclinar-se. Marcos os havia enviado para cá. Talvez não diretamente, talvez não conscientemente, mas ele plantou a semente, mencionou meu nome, apontou sua esposa e filha para a mulher que ele descartara porque o cabelo dela não atendia aos seus padrões. A audácia disso era de tirar o fôlego. A crueldade, cirúrgica. Ou talvez ele realmente não visse o problema. Talvez em sua mente tivesse passado tempo suficiente para que a ferida que ele infligiu tivesse cicatrizado, se tornado neutra, se tornado nada. Homens como Marcos nunca entendem que algumas rejeições não desaparecem. Elas se cristalizam, tornam-se fundamentais. Moldam a arquitetura de quem você se torna depois disso. Terminei a última trança da Lily, acrescentei as últimas miçangas e girei a cadeira para que ela pudesse ver o resultado final. Seu gritinho de alegria foi genuíno, puro, aquele tipo de alegria que existe antes que o mundo nos ensine a questionar nossa própria beleza. A mãe dela sorriu, pegou o celular para tirar fotos e eu vi sua mão tremer levemente. Ela sabia que algo estava errado. As mulheres sempre sabem. Somos treinadas desde o nascimento para ler o ambiente, para pressentir o perigo na mudança de tom de voz, na pausa antes de uma resposta. Vai ter um baile de pais e filhas na escola dela no mês que vem, disse a mãe, ainda olhando para o reflexo de Lily, não para mim. O Marcos vai ficar louco quando vir isso. E ali estava. O momento que eu vinha antecipando desde que eles entraram pela minha porta. A escolha que eu tinha que fazer. Deixar para lá, pegar o dinheiro deles e mandá-los de volta para suas vidas. Ou contar a verdade e ver tudo explodir. Naquele dia, eu não contei a verdade. Deixei que fossem embora com sorrisos e promessas de voltar. Deixei Lily sair saltitando pela porta com suas contas tilintando num ritmo que soava como liberdade. Deixei a mãe pagar com um cartão de crédito que provavelmente tinha o nome de Marcos gravado. Observei-as pela janela enquanto entravam num SUV prateado, o tipo de veículo que grita estabilidade suburbana, o tipo de vida que eu poderia ter tido se meu cabelo fosse liso o suficiente, se minha negritude fosse discreta o suficiente, se eu estivesse disposta a suavizar minha personalidade para me encaixar em seu mundo cuidadosamente construído. Depois que eles saíram, sentei-me no salão vazio, rodeada pelo cheiro de manteiga de karité e pela sombra da presença deles, e chorei. Não porque eu ainda amasse Marcos. Essa parte de mim havia morrido há muito tempo, enterrada sob camadas de autodescoberta e orgulho conquistado a duras penas. Chorei porque a filha dele era linda e inocente e não merecia estar no meio do que quer que estivesse prestes a acontecer. Chorei porque a esposa dele parecia gentil, parecia cansada, parecia que talvez ela também tivesse feito concessões. Concessões diferentes daquela que eu me recusara a fazer, mas concessões mesmo assim. Mas, principalmente, chorei de raiva. Raiva porque, 15 anos depois, Marcos ainda tinha o poder de perturbar minha paz, de voltar para minha vida por uma porta lateral que eu não esperava. Raiva porque o universo me impôs esse teste, essa escolha, esse momento em que eu podia ser a pessoa mais compreensiva ou a pessoa que finalmente se vingaria. Meu celular vibrou. Uma notificação. Eles tinham me marcado no Instagram. A mãe da Lily postou uma foto das novas tranças da filha com uma legenda que me deixou sem fôlego. Encontrei a cabeleireira mais incrível hoje. A Helena, do salão Crown e Glory, transformou minha filhinha. Obrigada por fazê-la se sentir linda. O Marcos tinha razão quando disse que você é a melhor. 3 emojis de coração. 47 curtidas já. E nos comentários, alguém escreveu: espera aí, esse não é o lugar onde o Marcos namorava a dona? Que mundo pequeno! Lá estava. A rachadura na fachada. Alguém se lembrou. Alguém sabia. E agora estava ali, público, conectando os pontos que Marcos provavelmente esperava que permanecessem dispersos para sempre. É nesses momentos que muitas pessoas sentem uma mudança,
O reconhecimento de que o silêncio nem sempre é sinal de força, que às vezes falar é o único caminho a seguir. É aí que elas deixam um sinal, um pequeno gesto de apoio, mostrando que entendem o que significa escolher a dignidade em vez do conforto. Fiquei encarando aquele comentário por 20 minutos, vendo mais pessoas curtirem, vendo as perguntas começarem a surgir na conversa. A esposa ainda não tinha respondido. Talvez não tivesse visto. Talvez estivesse no carro voltando para casa, cantando junto com a música que Lily tinha escolhido, ainda completamente alheia ao fato de que o passado do marido tinha acabado de colidir com o presente dela da forma mais pública possível. Eu poderia apagar a marcação, pedir para removerem a publicação, fingir que não a tinha visto. Mas isso me dava a sensação de estar me escondendo, e eu havia passado 15 anos aprendendo a não me esconder mais. Meu cabelo estava mais volumoso agora do que quando Marcos me conheceu, mais cheio, mais autêntico. Meu negócio estava prosperando. Minha filha estava na faculdade estudando direito, determinada a lutar as batalhas que eu aprendi a lutar tarde demais. Eu havia construído uma vida que não precisava da aprovação dele nem de ninguém. Então, tomei uma decisão. Comentei na publicação: Lily foi uma cliente dos sonhos. Fico muito feliz que ela ame seu novo visual. É sempre especial quando uma criança aprende a aceitar o que a torna única. Obrigada por confiar em mim para cuidar da coroa dela. Profissional. Gentil. Neutra. Mas também presente. Também visível. Também me recuso a desaparecer só porque minha existência incomodou alguém. A resposta foi imediata. Mais curtidas. Mais comentários. E então, 1 hora depois, uma mensagem privada da esposa. Podemos conversar? Acho que preciso entender algo. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia aquelas palavras. Era agora ou nunca. O momento em que eu podia abrir a porta para o caos ou fechá-la para sempre. Onde eu podia contar tudo a ela, mostrar quem Marcos realmente era por baixo da fachada corporativa e da imagem cuidadosamente construída. Ou podia proteger a ilusão do casamento dela e deixá-la continuar vivendo na ignorância. Mas eis o que aprendi em 15 anos administrando meu próprio negócio, criando uma filha sozinha, construindo uma comunidade de mulheres que ouviram, de diferentes maneiras, que não eram suficientes. A verdade não destrói o que é real. Ela destrói apenas o que é falso. E se o casamento de Marcos foi construído sobre a mesma base que o nosso relacionamento, construída sobre ela se fazer menor, mais silenciosa, mais aceitável, então talvez ela merecesse saber que havia outra opção. Talvez ela merecesse saber que, às vezes, a liberdade significa abandonar tudo aquilo que você pensava querer. Combinei de encontrá-la na manhã seguinte em uma cafeteria a 3 quarteirões do meu salão, um território neutro onde nenhuma de nós tinha qualquer relação anterior. Cheguei cedo, pedi um café preto que eu não costumava beber e fiquei olhando para a porta como se estivesse esperando um veredito. Quando ela entrou, a vi de forma diferente do dia anterior. Sem Lily como escudo, sem a distração das miçangas, das tranças e da conversa fiada profissional, ela parecia exausta. Aquele tipo de cansaço que impregna os ossos, que nenhuma quantidade de sono consegue curar. Ela sentou-se à minha frente sem pedir nada, cruzou as mãos sobre a mesa como se estivesse se preparando para uma entrevista de emprego. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntou. Sem rodeios. Sem fingimento. Apenas a pergunta que provavelmente a mantivera acordada a noite toda. 2 anos, eu disse. Terminou há 15 anos. Ela assentiu lentamente, processando os cálculos, talvez calculando quanto tempo ela e Marcos haviam estado juntos, procurando por sobreposições, procurando por traições na linha do tempo. Ele nunca mencionou você. Nem uma vez. Mas quando vi aquele comentário ontem, quando alguém disse que vocês dois namoraram, perguntei a ele sobre isso. Ele disse que não era nada. Disse que você era apenas alguém que ele conhecia casualmente, que não deu certo, que era passado. Sua voz era firme, mas suas mãos não. Tremiam levemente, os dedos se entrelaçando como se tentassem segurar algo que já estava se desfazendo. Essa é uma forma de descrever, eu disse, e a amargura na minha voz me surpreendeu. Eu achava que tinha superado isso, que tinha processado, curado e seguido em frente, mas sentada diante da mulher que conquistou a vida da qual eu fui rejeitada, percebi que algumas feridas não cicatrizam.
Elas simplesmente se tornam parte da sua paisagem, cicatrizes familiares que você para de notar até que alguém as toque. Ela se inclinou para frente. Diga-me a verdade. Por favor. Preciso saber com o que estou lidando. Então eu contei a ela. Não tudo, não os detalhes íntimos que pertenciam apenas a mim e a Marcos, mas o suficiente. Contei a ela sobre a conversa na cozinha, sobre a preocupação dele com a imagem da empresa, sobre as palavras específicas que ele usou quando explicou que meu cabelo natural era demais, étnico demais, visível demais para a vida que ele estava construindo. Contei a ela como ele me pediu para alisá-lo, como ele apresentou isso como um meio-termo, como algo pequeno que eu poderia fazer por nós, pelo nosso futuro, como se mudar o cabelo fosse equivalente a escolher um restaurante diferente para jantar. Ela ouviu sem interromper, seu rosto passando por uma série de transformações que reconheci do meu próprio reflexo no espelho, 15 anos atrás. Choque, negação, raiva, reconhecimento. Essa última foi a pior, o momento em que pedaços que você nem sabia que estavam espalhados de repente se encaixam, formando uma imagem que você não queria ver. Ele me pediu para cortar o cabelo mais curto quando começamos a namorar, disse ela baixinho. Disse que preferia acima dos ombros. Profissional. Achei que ele só estava sendo prestativo, me dando conselhos de estilo. Não percebi que era um teste. Sua risada era oca, cortante. Passei 10 anos passando por testes que nem sabia que estava fazendo. Ficamos em silêncio por um instante, duas mulheres em lados opostos da visão seletiva do mesmo homem, ambas moldadas por suas preferências de maneiras que só agora começávamos a compreender. A cafeteria fervilhava ao nosso redor com o movimento da manhã, pessoas pedindo lattes, checando seus celulares e vivendo vidas normais onde o cabelo não determinava seu valor, onde o amor não vinha com condições disfarçadas de sugestões. Por que você fez as tranças da Lily? Perguntou ela de repente. Você poderia ter nos dispensado. Poderia ter nos dito que estava com a agenda lotada. Por que não disse? Considerei mentir. Considerei dar-lhe alguma resposta nobre sobre profissionalismo ou agir com elegância. Mas estava cansada de representar, cansada de fazer os outros se sentirem confortáveis com palavras cuidadosamente escolhidas. Honestamente, não sei. Talvez eu quisesse ver o que ele tinha escolhido em vez de mim. Talvez eu quisesse provar algo a mim mesma. Ou talvez eu só tenha visto uma menina que merecia se sentir bonita, e não podia deixar que os problemas do seu marido se tornassem problemas dela também. Ela absorveu aquilo, os olhos marejados, mas sem chorar, mantendo a compostura com o controle que vem de anos de prática. Ele vai ficar furioso quando vir o cabelo dela. Não com ela. Nunca com ela. Mas ele vai dar um jeito de me culpar, dizer que eu deveria ter supervisionado melhor, que deveria saber mais. Ele faz isso. Faz você se sentir como se seus próprios instintos estivessem errados, como se você precisasse da orientação dele para tomar boas decisões. Reconheci aquele padrão. Eu o tinha vivido. A lenta erosão da autoconfiança, a constante dúvida, a maneira como ele se posicionava como especialista no que era aceitável e no que não era. Era violência disfarçada de cuidado, controle disfarçado de preocupação. O que você vai fazer? Perguntei. Ela me olhou por um longo tempo, e eu vi algo mudar em sua expressão, algo se transformando em determinação. Eu ainda não sei, mas sei que não vou pedir para ele consertar isso. Não vou me desculpar. E não vou fazer a Lily desfazer essas tranças. Ela se levantou, colocou a bolsa no ombro e estendeu a mão. Obrigada. Por me dizer a verdade. Por não protegê-lo. Apertei a mão dela. Senti a firmeza do seu aperto e compreendi que o que quer que acontecesse a seguir não era da minha responsabilidade. Eu havia plantado uma semente. O que dela brotasse pertencia a ela. 3 dias se passaram sem contato. 3 dias em que eu checava meu celular compulsivamente, imaginando se Marcos havia descoberto o que aconteceu, se ele havia invadido meu salão, se havia ligado para reclamar, ameaçar ou exigir uma explicação. Mas só havia silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece a pressão aumentando antes de uma tempestade, e eu cumpria meus compromissos em meio a uma névoa de expectativa e pavor. Então aconteceu o baile pai-filha. Eu não fui, obviamente, mas fiquei sabendo. A vizinhança inteira ficou sabendo porque a mãe da Lily postou fotos, dezenas delas,
E em todas as tranças da Lily estavam visíveis, celebradas e perfeitas. O Marcos estava em algumas das fotos, com aquele sorriso corporativo que nunca chegava aos olhos, a mão no ombro da filha, fazendo o papel de pai orgulhoso enquanto provavelmente fervia de raiva por dentro. Mas foi a legenda que me deixou sem fôlego. Minha filha pediu tranças porque queria se parecer com as mulheres negras fortes e lindas que ela admira. Hoje à noite, ela contou para todos no baile sobre a cabeleireira incrível que a ensinou que sua coroa não precisa ser igual à de todo mundo. Estou aprendendo essa lição também. Antes tarde do que nunca. Os comentários explodiram. Centenas deles. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de terem sido pressionadas a mudar, a se diminuir, a se tornarem mais palatáveis. Li todos eles tarde da noite, meu salão silencioso e escuro ao meu redor, e senti algo mudar no meu peito. Não se tratava mais de mim e de Marcos. Tinha se tornado maior do que nossa pequena e dolorosa história. Tinha se tornado sobre todas as mulheres que já foram pressionadas a se diminuir para o conforto de outra pessoa. Naquela noite, minha filha me ligou do quarto do dormitório, com a voz embargada pela empolgação. Mãe, você viu? A publicação da sua cliente está viralizando. As pessoas estão compartilhando em todo lugar, falando sobre padrões de beleza e como controlamos o cabelo das mulheres negras. Alguém até criou uma hashtag. Isso é incrível. Eu deveria ter me sentido vingada. Deveria ter sentido que a justiça havia sido feita de alguma forma cósmica e poética. Mas, acima de tudo, senti tristeza. Tristeza por ter sido necessária a revelação de uma mulher branca para que as pessoas prestassem atenção a algo que as mulheres negras vinham dizendo há gerações. Tristeza por a filha de Marcos ter sido o catalisador para o despertar da mãe. Tristeza por ainda vivermos em um mundo onde o penteado de uma criança pode se tornar um campo de batalha pela identidade e aceitação. Mas por baixo da tristeza havia algo mais. Algo mais forte, mais intenso e mais duradouro. Orgulho. Não o orgulho arrogante, mas o orgulho silencioso que surge ao sobreviver a algo que deveria ter me destruído e emergir com minha humanidade intacta. Eu havia construído algo real a partir dos destroços da rejeição de Marcos. Transformei a dor em propósito, a humilhação em um negócio próspero que ajudava outras mulheres a se sentirem bonitas em sua própria pele. A mensagem chegou uma semana depois, de um número desconhecido. Curta. Direta. Inconfundivelmente Marcos. Precisamos conversar. Isso foi longe demais. Encarei aquelas palavras por um longo tempo, sentindo o velho e familiar medo tentar criar raízes no meu estômago. A memória muscular de me importar com o que ele pensava, de querer sua aprovação, de medir meu valor pelos padrões dele. Mas o medo não persistiu. Escorreu de mim como água em um copo, deixando apenas clareza. Digitei minha resposta devagar, deliberadamente, escolhendo cada palavra com cuidado de alguém que passou 15 anos aprendendo exatamente o que queria dizer. Não há nada para discutir. Sua esposa trouxe sua filha ao meu salão. Eu fiz meu trabalho. O que aconteceu depois disso é entre você e sua família. Não faço mais parte da sua vida. E você não faz parte da minha. Não me contate novamente. Apertei o botão de enviar antes que pudesse hesitar. Antes que a antiga versão de mim, aquela que chorava na cozinha, pudesse me convencer a suavizar a mensagem, a deixar uma porta aberta, a priorizar o conforto dele em detrimento dos meus limites. Os pontinhos da digitação apareceram imediatamente. Desapareceram, apareceram de novo. Ele estava se esforçando para responder, se esforçando para encontrar as palavras que me colocariam de volta na caixa que ele construiu para mim 15 anos atrás. A caixa etiquetada como erro, fase ou mulher que não era bem a pessoa certa. Mas não esperei para ver o que ele diria. Bloqueei o número. Apaguei a conversa. E, pela primeira vez desde que sua esposa e filha entraram pela minha porta, senti algo próximo à paz. Foi aí que entendi que a verdadeira vingança não estava em expô-lo, arruinar seu casamento ou provar que eu estava certo o tempo todo. A verdadeira vingança estava em me tornar alguém que não precisasse de vingança alguma. Alguém que tivesse construído uma vida tão plena, rica e significativa que a opinião dele sobre mim se tornasse irrelevante. Alguém que pudesse olhar para a mulher que ele escolheu e sentir compaixão em vez de ciúme, solidariedade em vez de competição. O jogo que ele estava jogando exigia que eu permanecesse pequena, que permanecesse magoada,
que permanecesse definida por aquilo que ele havia me tirado. E eu simplesmente me recusei a jogar. 2 meses depois, a mãe de Lily entrou com um pedido de divórcio. Não fiquei sabendo diretamente por ela. Soube pela minha recepcionista, que soube por um cliente, que soube por alguém da escola onde Lily estudava. Os boatos no bairro correm mais rápido do que qualquer rede de notícias. E em uma comunidade como a nossa, onde todos sabem da vida de todos, um divórcio vira notícia de primeira página. Principalmente quando envolve alguém como Marcos. Alguém que construiu toda a sua identidade em torno da imagem de sucesso e estabilidade. Uma parte de mim queria sentir triunfo. Queria ver aquilo como o karma finalmente alcançando o que merecia, como o universo corrigindo uma antiga injustiça. Mas o triunfo parecia vazio quando eu pensava em Lily, em como ela se tornará um catalisador acidental para o desmoronamento dos pais, em como ela carregaria esse fardo, quer alguém lhe dissesse para fazê-lo ou não. As crianças sempre sabem. Elas sentem as fraturas mesmo quando os adultos tentam escondê-las, sentem a tensão nos silêncios, nas palavras cautelosas e nas portas que se fecham silenciosamente demais. A esposa voltou ao salão 3 semanas depois que soube do divórcio. Sem hora marcada. Simplesmente entrou durante um intervalo entre clientes e ficou parada perto da porta como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Fiz um gesto para que ela se aproximasse da minha cadeira sem dizer uma palavra, e ela se sentou pesadamente, como se seu corpo estivesse carregando mais do que podia suportar. Não estou aqui por causa do meu cabelo, disse ela. Só queria que você soubesse que as tranças não eram um motivo. Elas foram apenas a ponta do iceberg que desencadeou tudo. Quando comecei a observar de verdade, vi padrões em todos os lugares. O jeito como ele falava das minhas amigas que não se encaixavam no padrão estético dele. Os comentários sobre o meu peso depois que a Lily nasceu. O jeito como ele conduzia as conversas nas festas, meditando em tempo real como se eu fosse um roteiro que precisasse de reescritas. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Você me deu permissão para enxergar o que me ensinaram a ignorar. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como suportar o peso de ser o despertar de alguém, o catalisador de alguém, a razão pela qual alguém destruiu uma vida que, vista de fora, provavelmente parecia perfeita. Então, apenas ouvi, da maneira que aprendi a ouvir meus clientes ao longo dos anos, entendendo que, às vezes, as pessoas não precisam de conselhos ou soluções. Elas só precisam de alguém que testemunhe. Ele tentou te culpar. Ela continuou. Disse que você manipulou a situação, que estava amargurada e vingativa e tentando destruir o que tínhamos. Mas é assim com a manipulação. Depois que você aprende a reconhecê-la, passa a vê-la em todo lugar. E eu percebi que ele estava descrevendo a si mesmo, projetando suas próprias táticas em você. Ela riu, um riso cortante e amargo. 15 anos você está livre dele. 15 anos eu tenho vivido a vida da qual você escapou. A palavra escapou pairava entre nós, crua e verdadeira. Era exatamente isso que eu tinha feito, embora não tivesse entendido na época. Eu pensava que tinha sido rejeitada, descartada, considerada insuficiente. Mas, na verdade, eu tinha sido libertada de uma gaiola na qual nem sabia que estava entrando, poupada de décadas de lenta erosão disfarçada de parceria. A Lily pergunta por você o tempo todo, disse ela, mudando de assunto. Quer saber quando pode voltar. Quando você pode ensiná-la mais penteados. Ela tem assistido a tutoriais de cabelo natural online, praticando nas bonecas dela. Você inspirou algo nela que eu não quero tirar, mas também não quero te colocar numa situação desconfortável. Considerei a possibilidade. O risco de continuar ligada à família de Marcos, de me tornar uma figura permanente no drama de seu divórcio. O caminho mais fácil seria cortar relações, desejar-lhes tudo de bom e encaminhá-los a outro cabeleireiro. Mas então pensei em mim aos 8 anos, desesperada para que alguém me dissesse que meu cabelo era lindo, que eu não precisava mudar para ser digna. Pensei em quanto tempo da minha vida passei desaprendendo as mentiras que absorvi antes mesmo de ter idade para questioná-las. Tragam-na de volta, eu disse. Ela não é responsável pelas escolhas do pai. Nada disso é um fardo que ela deva carregar. Um alívio inundou o rosto da mulher, seguido imediatamente por lágrimas que ela provavelmente vinha segurando desde que entrará. Entreguei-lhe lenços de papel,
Esperei enquanto ela se recompunha e senti algo mudar no ar entre nós. Não éramos amigas. Provavelmente nunca seríamos. Mas éramos algo. Conectadas pelo trauma causado pelo mesmo homem, de maneiras diferentes. Sobreviventes de versões diferentes da mesma história. Ela saiu prometendo marcar a próxima consulta de Lily, e eu a observei pela janela enquanto ela entrava naquele mesmo SUV prateado, percebendo pela primeira vez o quão cansada ela parecia, como a imagem de esposa de executiva havia desaparecido para revelar alguém mais crua e real por baixo. Se você está assistindo a isso e já te disseram para mudar algo fundamental em si mesmo para o conforto de outra pessoa, eu quero saber. O que foi? Seu cabelo, sua voz, seus sonhos, sua paixão? Conte nos comentários. Às vezes, precisamos ver nossas histórias refletidas para entender que não estamos sozinhos nelas. O salão ficou silencioso depois que ela saiu, só eu, o cheiro familiar dos produtos e o zumbido baixo do ar-condicionado. Pensei em Marcos, se ele já entendia o que tinha perdido, se era capaz desse tipo de autoanálise ou se passaria o resto da vida culpando todos os outros pela solidão que ele mesmo criará. Pensei na filha dele, crescendo após o fracasso do casamento dos pais, e torci para que ela se lembrasse de que suas tranças tinham sido um ato de amor próprio, não um ato de destruição. Lily voltou no mês seguinte, desta vez sem a mãe. Sua avó a deixou em casa. Ela era uma mulher negra na casa dos 70, com dreadlocks prateados presos em um coque elegante, que me olhou com olhos compreensivos e disse simplesmente: "Obrigada pelo que você fez." Ela não deu mais explicações. Não precisava. Algumas mulheres se reconhecem através das gerações, entendem as batalhas específicas travadas em relação aos corpos, aos limites e ao direito de existir sem pedir desculpas. Lily sentou-se na minha cadeira tagarelando sobre a escola, os amigos e uma resenha de livro que havia escrito sobre Maya Angelou. Minha professora disse que escrevo como se fosse mais velha do que sou. Contou-me orgulhosa. Ela disse que tenho perspectiva. Sorri com isso, trançando seus cabelos enquanto ela falava, e me perguntei se o trauma acelera o envelhecimento ou se talvez a sobrevivência nos ensinasse a enxergar com clareza mais cedo. De qualquer forma, essa criança estava vendo o casamento dos pais desmoronar e, de alguma forma, ainda conseguia encontrar alegria em miçangas, livros e nas pequenas vitórias da vida de uma criança de 8 anos. Meu pai não fala comigo há 3 semanas, disse ela de repente, com a voz baixa. Mamãe diz que ele está ocupado com trabalho, mas eu sei que não é verdade. Ele está bravo com alguma coisa e acho que é por causa do meu cabelo, mas não entendo por que cabelo é tão importante. Ela me olhou no espelho, buscando uma resposta que eu não tinha certeza se deveria dar. Fiz uma pausa, com a trança meio feita nas mãos. Às vezes, as pessoas ficam bravas quando outras fazem escolhas que elas não entendem. Seu pai cresceu num mundo que lhe ensinou certas coisas sobre beleza, sucesso e aceitação. Quando você escolheu tranças, escolheu algo diferente do que ele aprendeu, e isso o assustou. Mas esse é o medo dele, não um erro seu. Seu cabelo é perfeito exatamente do jeito que é. Ela assentiu lentamente, processando a informação. Mamãe disse que vamos morar com a vovó por um tempo. Disse que é uma aventura, mas eu a ouvi chorando ontem à noite, então acho que não é o tipo de aventura boa. A honestidade das crianças às vezes é brutal. A maneira como elas desmascaram as artimanhas dos adultos e nomeiam coisas que tentamos esconder. Terminei suas tranças em silêncio, acrescentando miçangas roxas desta vez porque ela havia pedido, e quando girei sua cadeira, ela deu um sorriso tão largo que senti algo se abrir no meu peito. Essa criança ficaria bem. Talvez não hoje, talvez não por anos, mas eventualmente. Ela tinha uma mãe que escolheu a verdade em vez do conforto, uma avó que irradiava força e agora uma cabeleireira que, sem querer, lhe mostrou que se recusar a se diminuir poderia custar tudo e ainda assim valer a pena. Depois que Lily saiu, sentei-me no meu salão vazio e pensei em Marcos. Em como ele estava perdendo a infância da filha porque não conseguia se desapegar de uma imagem que, no fundo, nunca importou. Pensei em quantos momentos ele sacrificaria por orgulho, quantas memórias ele renunciaria porque admitir que estava errado parecia mais perigoso do que perder as pessoas que o amavam. A ironia não me passou despercebida. Ele me rejeitara para proteger uma imagem, e essa mesma imagem agora lhe custava a família.
A carreira que ele galgara, a estética que cultivara, a cuidadosa organização de sua vida, tudo estava desmoronando porque ele nunca aprenderá que o controle é uma ilusão e que as pessoas não são meros acessórios na performance de outra pessoa. Meu celular vibrou com uma notificação. Outra mensagem, número diferente, mas reconheci o tom imediatamente. Marcos tinha dado um jeito de contornar a situação. Você destruiu minha família. Espero que esteja satisfeita. É isso que acontece quando pessoas amarguradas não conseguem seguir em frente. As palavras foram escolhidas para ferir, para me fazer duvidar, para transferir a culpa dele para os meus ombros, como se eu fosse responsável pelas escolhas dele. Li 2 vezes, sem sentir nada, nem raiva, nem satisfação, nem mesmo pena. Apenas um reconhecimento distante de que algumas pessoas passam a vida inteira culpando os outros pelas consequências de seus próprios atos, convencidas de que o mundo conspira contra elas quando, na verdade, estão apenas experimentando os resultados naturais de tratar as pessoas como objetos a serem controlados, em vez de seres humanos a serem respeitados. Eu não respondi. Também não bloqueei o novo número. Simplesmente deixei lá, sem resposta, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Porque a verdade que Marcos ainda não havia aprendido era que eu não destruí a família dele. Foi ele. Lentamente, metodicamente, ao longo de anos de pequenos cortes disfarçados de orientação, de condições disfarçadas de amor, de controle disfarçado de cuidado. Eu apenas fui o espelho que refletiu tudo com clareza suficiente para que sua esposa finalmente visse com o que estava convivendo. Naquela noite, sonhei com a conversa na cozinha de 15 anos atrás. Mas dessa vez, quando Marcos me disse que meu cabelo era um problema, eu não chorei. Eu ri. Joguei a cabeça para trás e ri do absurdo de um homem achar que tinha autoridade para editar meu corpo, da audácia de acreditar que o conforto dele importava mais do que a minha identidade. E no sonho, eu saí, não de coração partido, mas liberta, já entendendo que levei anos para aprender na vida real, que a rejeição da pessoa errada é, na verdade, proteção. Acordei me sentindo mais leve do que em meses, como se finalmente tivesse fechado um capítulo que estava em aberto, páginas esvoaçando ao vento, sem nunca terminar. Marcos e eu tínhamos terminado. Não porque ele tivesse se desculpado, aprendido algo ou mudado, mas porque eu havia parado de esperar por isso. Parei de precisar da compreensão dele para validar meu valor. Parei de deixar que a opinião que ele tinha de mim 15 anos atrás determinasse a opinião que eu tenho de mim mesma hoje. A verdadeira vitória não foi o fracasso do casamento dele. Foi o sucesso do meu. Não um casamento romântico, mas um casamento comigo mesma, com o meu negócio, com a minha comunidade, com a mulher que me tornei quando parei de tentar me encaixar em espaços que nunca foram feitos para mim. 6 meses se passaram. O salão expandiu, ocupando a loja vazia ao lado, dobrando o espaço e o número de cadeiras. Contratei 3 novas cabeleireiras, todas mulheres que vieram até mim com histórias semelhantes à minha, mulheres que ouviram, de diferentes maneiras, que precisavam ser menores, mais quietas, mais complacentes. Construímos juntas algo que parecia menos um negócio e mais um santuário, um lugar onde as mulheres podiam se sentar carregando o peso do julgamento do mundo e sair se sentindo mais leves, empoderadas, vistas. Lily tornou-se uma cliente assídua, vindo a cada 6 semanas religiosamente, às vezes com a mãe, às vezes com a avó, uma vez com um grupo de amigas da escola que queriam tranças para uma apresentação de dança. Ela estava crescendo diante dos meus olhos, perdendo os dentes de leite e ganhando confiança, e eu a vi se transformar de uma criança que buscava permissão para existir em alguém que assumia ter o direito de ocupar espaço. Essa mudança foi sutil, mas inconfundível. A maneira como ela entrava e anunciava o penteado que queria em vez de perguntar se podia, a maneira como corrigia os adultos que tocavam em seu cabelo sem permissão. A mãe dela vinha com menos frequência, mas quando vinha, conversávamos. Não sobre Marcos, não mais, mas sobre o estranho território de reconstruir a vida aos 40 anos depois de achar que já tinha construído. Ela tinha voltado a estudar, estava cursando serviço social, queria ajudar mulheres que saíam de casamentos difíceis a navegar pelo labirinto legal e emocional do qual ela mesma tinha acabado de sair. Fico pensando em todos os sinais que ignorei, ela me disse uma vez. Em todas as vezes que me senti pequena e me convenci de que estava sendo sensível demais. Não quero que outras mulheres percam tanto tempo quanto eu.
Eu entendia esse impulso, a necessidade de transformar a dor em propósito, de dar sentido ao sofrimento usando-o para evitar o sofrimento de outra pessoa. Mas eu também sabia que algumas lições não podem ser ensinadas, apenas aprendidas por meio da experiência direta. Você pode avisar alguém sobre o fogo, mas até que essa pessoa o toque, ela não entenderá realmente a queimadura. Marcos tentou me contatar mais 2 vezes durante esses 6 meses. Uma vez por meio de um conhecido em comum que não sabia do nosso histórico, perguntando se eu estaria disposta a fazer o cabelo da Lily para o aniversário dela. Respondi educadamente dizendo que Lily era bem-vinda sempre que a mãe dela marcasse um horário, mas que eu não me comunicaria diretamente com ele. A segunda vez foi um e-mail para a conta comercial do salão, uma mensagem longa e confusa que começou com acusações e terminou com algo que quase se assemelhava a um pedido de desculpas, mas não chegava a ser. Você foi boa para mim, escreveu ele. Eu só não estava pronto para o que você representava. Talvez se tivéssemos nos conhecido em outra época, as coisas teriam sido diferentes. Apaguei a mensagem sem responder porque aprendi que algumas pessoas pedem desculpas não para reparar o erro, mas para aliviar a própria culpa, para obter perdão como um bálsamo para a consciência sem de fato mudar o comportamento que, em primeiro lugar, exigia perdão. Marcos queria que eu lhe dissesse que ele era uma boa pessoa que havia cometido um erro. Queria que eu o absolvesse para que pudesse seguir em frente sem o peso de ser alguém que magoou outras pessoas. Mas essa absolvição não me cabia conceder e, mesmo que coubesse, eu não a teria oferecido. Algumas coisas não devem ser perdoadas facilmente. Algumas ações devem ter um preço. O que me surpreendeu foi o quão pouco eu pensava nele depois disso. Por anos após o nosso término, ele ocupou um espaço na minha mente como um fantasma que eu não conseguia exorcizar, e eu media meu progresso em relação à sua memória, provando para uma plateia de uma pessoa só que eu estava bem, que eu tinha prosperado, que me rejeitar tinha sido uma perda para ele. Mas em algum momento, ele desapareceu. Virou ruído de fundo. Tornou-se irrelevante. A verdadeira mudança aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando uma jovem, talvez com uns 25 anos, entrou no salão com o cabelo natural em transição, que estava em curso há 1 ano. Ela sentou-se na minha cadeira e imediatamente começou a chorar, pedindo desculpas entre lágrimas por estar emocionada, explicando que o namorado tinha acabado de terminar com ela porque disse que o cabelo natural a fazia parecer muito política, muito agressiva, demais. As palavras eram tão familiares que ecoavam, como ouvir uma música que você pensava ter esquecido, mas que na verdade já tinha decorado anos atrás. Segurei a mão dela, deixei-a chorar e disse-lhe o que ninguém me disse quando eu precisava ouvir. Você não é demais. Você é exatamente do jeito que você é. E quem não consegue lidar com tudo o que você tem não merece nada de você. Ela olhou para mim como se eu tivesse lhe dado algo precioso, algo que ela vinha procurando, e eu percebi que é isso que fazemos quando sobrevivemos. Nos tornamos a pessoa de quem precisávamos quando estávamos nos afogando, oferecemos a jangada salva-vidas que gostaríamos que alguém tivesse nos jogado. Depois que ela saiu, com o cabelo trançado em lindas mechas que cresceriam com ela em qualquer futuro que escolhesse, sentei-me no salão silencioso e pensei na filha de Marcos. Se ela algum dia saberia a história completa de como suas tranças haviam destruído o casamento dos pais, ou se esse era um fardo que lhe seria poupado. Pensei na ex-esposa dele, provavelmente sentada em alguma sala de aula aprendendo teoria sobre dinâmicas domésticas e desequilíbrios de poder, estudando academicamente o que havia vivido pessoalmente. Pensei em todas as mulheres que passaram por minhas portas carregando feridas invisíveis, em como construímos uma comunidade de sobreviventes sem nunca nomear explicitamente o que havíamos sobrevivido. E pensei em vingança, em como eu imaginava que seria quando Marcos finalmente entendesse o que havia perdido, em como eu havia imaginado cenários em que ele voltaria rastejando e eu o rejeitaria com a mesma frieza definitiva que ele usará comigo. Mas a realidade foi mais silenciosa que a fantasia, menos dramática, menos satisfatória da maneira que eu esperava. Porque a melhor vingança não era fazê-lo sofrer, era me tornar alguém que não precisasse mais dele. O ano terminou com uma comemoração no salão, com todos os cabeleireiros e clientes habituais reunidos para o que começamos a chamar de nossa festa de aniversário da Crown e Glory. O espaço estava repleto de risos, música e o cheiro de comida feita pela avó de alguém, e eu estava lá, no meio de tudo aquilo, sentindo algo que não sentia há décadas. Lar. Não o lugar onde você nasce,
mas o lugar que você constrói quando finalmente para de se desculpar por existir. Lily chegou acompanhada de sua mãe e avó, 3 gerações de mulheres que travaram suas próprias batalhas pela aceitação, pela imagem e pelo direito de serem vistas. O cabelo de Lily estava agora em tranças senegalesas, longas e elegantes, e elas usava como armadura e seda ao mesmo tempo, protetoras e belas. Ela trouxera um cartão que fizera com papel colorido, canetinhas e glitter que se espalharam por toda parte, com as palavras escritas em uma caligrafia cursiva cuidadosa. Obrigada por me ensinar que diferente é melhor do que igual. Guardei aquele cartão no meu espelho em casa, onde o via todas as manhãs, um lembrete de que o trabalho que fazemos importa, mesmo quando não conseguimos mensurar todo o seu impacto, que mudar uma vida cria ondas que jamais testemunharemos por completo. A rejeição de Marcos me colocou em um caminho que levou centenas de mulheres a entrarem pela minha porta e saírem com mais do que apenas cabelos arrumados. Elas saíram com permissão. Permissão para ocupar espaço, para se recusarem a se diminuir, para entender que ser demais para a pessoa errada significa que você é exatamente a pessoa certa para si mesma. Na véspera de Ano Novo, fechei o salão mais cedo e sentei-me sozinha no espaço que construí, olhando as fotos nas paredes de clientes ao longo de 15 anos. Mulheres negras, mulheres pardas, mulheres com cabelos crespos e cacheados, com texturas que o mundo passou séculos chamando de pouco profissionais, desleixadas, inaceitáveis. E lá estavam elas, coroadas, radiantes e magníficas. Cada uma pequena rebelião contra padrões com os quais nunca concordaram. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz de Marcos soou, de alguma forma mais velha, desgastada de um jeito que reconheci em meu próprio reflexo durante os anos mais difíceis. Sei que você provavelmente não quer ouvir de mim. Ele começou, e eu quase desliguei ali mesmo. Quase. Mas eu queria que você soubesse que estou fazendo terapia. Tentando resolver algumas coisas. E minha terapeuta me pediu para fazer as pazes com as pessoas que magoei, e seu nome foi o primeiro da minha lista. Deixei o silêncio se estender entre nós, sentiu-se remexer nele e percebi que tinha uma escolha. Eu podia deixá-lo ter seu momento de redenção, dar-lhe o perdão que buscava para que pudesse marcar um item na sua jornada de cura e seguir em frente mais leve. Ou eu podia lhe contar a verdade. Marcos, eu disse lentamente, eu aprecio que você esteja trabalhando em si mesmo, mas preciso que você entenda algo. Seu pedido de desculpas não desfaz 15 anos que passei reconstruindo o que você tentou destruir. Não apaga a mensagem que você transmitiu à sua própria filha sobre cuja beleza importa e cuja não importa. E não muda o fato de que você me magoou não porque estava confuso ou passando por dificuldades, mas porque valorizou a aparência acima da humanidade. Isso não é algo que se resolve com um pedido de desculpas. É algo com que se convive. A linha ficou em silêncio. Então, entendo. Desculpe por ter ligado. Não vou incomodá-lo, novamente. Ótimo, eu disse, e era sincero. Não com raiva, mas com convicção, com a clareza que vem de saber exatamente quem você é e o que está disposto a aceitar. Desliguei o telefone e senti algo se acomodar no meu peito. A última peça de um velho quebra-cabeça finalmente se encaixando. Era o fim. Não era ele se desculpando, mas eu não precisando mais que ele se desculpasse. Não era ele entendendo o que tinha feito, mas eu entendendo que o entendimento dele era irrelevante. Não era uma reconciliação, mas uma libertação. Se esta história te tocou de alguma forma, se você se identificou com algum ponto dessa jornada, quero que você faça algo. Clique no botão curtir, não apenas para o algoritmo, mas como um sinal para si mesma de que você não vai mais se diminuir. Deixe um comentário sobre o momento em que você se escolheu em vez do conforto de outra pessoa. E inscreva-se, porque existem mais histórias como esta, mais jornadas de mulheres que se recusaram a desaparecer só porque alguém disse que elas eram demais. Esta comunidade que estamos construindo importa. Sua presença aqui importa. Hoje tenho 68 anos. Meu cabelo está grisalho agora. Cachos naturais que uso sem pedir desculpas ou dar explicações. O salão se tornou uma instituição no nosso bairro, um lugar onde as meninas aprendem cedo que levei décadas para entender. Que você não precisa se moldar para agradar a ninguém, que sua beleza não está em discussão, que a rejeição de pessoas que não enxergam seu valor é, na verdade,
Uma proteção contra o desperdício do seu precioso tempo com as limitações delas. Marcos está em algum lugar vivendo a vida dele e eu estou aqui vivendo a minha. E a distância entre essas duas realidades é o espaço onde me encontrei. Não apesar da rejeição dele, mas por causa dela. Não apesar da dor, mas através dela. É isso que não te contam sobre sobrevivência. Ela não te torna mais forte. Ela te torna mais lúcido. Ela desfaz a pretensão e a atuação até que tudo o que reste seja a verdade de quem você realmente é por baixo de todas as versões que você experimentou para a aprovação dos outros. Ele disse que não podia casar comigo por causa do meu cabelo. 15 anos depois, a filha dele quer cachos como os meus. E eu estou aqui, num salão que construí a partir das cinzas da rejeição dele, rodeada de mulheres que se escolheram, ensinando a uma nova geração que ser diferente não é uma desvantagem. É poder. Isso não é vingança. É ressurreição. E tem gosto de liberdade.